Hashem, esse que nos fala de 28 de janeiro de 2019, nessa terça-feira, voltamos a falar novamente sobre o assunto da corrupção do Novo Testamento grego e das traduções modernas que temos. Por quê? Antes de continuar, vamos fazer uma pequena oração. Peço a Deus para as minhas palavras sejam dirigidas pelo Teu Santíssimo Espírito, soberano Deus Altíssimo, que possa instruir e edificar aquele que nos ouve. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu descobri recentemente um missionário que está nos ensinando muita coisa a respeito da história das traduções e da corrupção do Evangelho na língua grega e a razão e os personagens dessa corrupção. Um personagem, existem muitos, mas dois personagens chaves dessa corrupção chama-se Westcott Hort. Westcott era um bispo anglicano que prestou seu nome para Hort, que fez, como se diz, o trabalho sujo, de corromper o Novo Testamento grego, usando dois manuscritos do Egito, o Códice Vaticano e o Códice Sinaítico. E eles são do século IV. Dizendo, e entre algumas das suas teorias, que esses códigos, por serem mais antigos, eram mais precisos, mais verdadeiros. Essa é uma teoria falsa que o professor Wilbert Norman Pickering desmascarou, pois os melhores manuscritos são siríacos mesmo, onde surgiu a igreja cristã, onde a população falava mais correntemente o grego, que era o grego koiné, que era o grego comum, que se falava em todo o Império Romano. E Westcott e Hort corromperam o Novo Testamento a partir do século XIX, ao ponto que hoje a maioria das traduções nossas que vieram destes Novo Testamento dos manuscritos egípcios, elas tiraram a divindade de Jesus Cristo em várias passagens. Então o Dr. Wilbert cita o final do capítulo de Marcos, em que Jesus, do verso 9 ao final, do capítulo 16 de Marcos, em que é dito que Jesus ressuscitou, que apareceu Madalena. Então eles tiraram, por ordens superiores, copistas tiraram aquela passagem mais evidente da ressurreição de Cristo. E também diminuem a divindade de Cristo e aumentam, exaltam a maternidade de Maria. Vamos lá, em João, tirando apenas duas letras, um artigo, eles permitiram que pudesse ser traduzido aquele texto de João, de 1 Timóteo, de Paulo, em que, falando da encarnação, diz que o Filho unigênito de Deus assumiu a forma humana. Então, tirando duas letrinhas para você ver como é venenoso a corrupção do grego. Tirando duas letras, que é o artigo, pode ser traduzido como o Deus unigênito. Então não foi o Filho unigênito de Deus, mas foi o Deus unigênito. Como se quisessem fazer entender que Deus tinha nascido.
em Maria, né? Como com a sua divindade, e não apenas com o seu corpo, né? E assim vai, tirando a divindade e a encarnação, né? E esses pequenos pontos de mudança, que não são poucas, que o Código Sinaítico e o Vaticano, entre um e outro, os especialistas dizem que tem 3.000 erros, não é pouca coisa. E também o número de palavras gregas usadas nessa compilação dos manuscritos reduziram muito. Ao todo, tem 170.000 palavras. E algumas compilações reduzem para 10% disso aí. Então há muitas maneiras de corromper a tradução e o texto bíblico. E algumas Bíblias traduzem, fazem com nota de rodapé, enfatizam essas teses de Westcott e Hort. Hort, aliás, nem acreditava que Jesus era Deus. Numa das suas cartas de correspondência, ele afirma isso. Ele se entrega. Então, você vai confiar no Novo Testamento, numa compilação de manuscrito de um autor que não acredita que Jesus é Deus? As pressuposições dele vão contaminar o trabalho. Evidentemente. Então, irmãos, é triste a gente saber dessas histórias, né? Até deprime a gente um pouco. Mas é a realidade, é o fato que Satanás tem o objetivo de nos roubar a vida eterna, tomar a nossa coroa. E temos que ficar atentos. Já existem, graças a Deus, bons Novo Testamento grego e até interlinear. O texto majoritário, eu não sou especialista para dizer, para fazer essa análise, mas os textos majoritários quer dizer exatamente isso, quer dizer, são os textos que na sua maioria são siríacos, né? Não são ocidentais nem são egípcios. Então eles preservam mais proximidade aos autógrafos. E a gente vai estudando aos poucos e vai vendo e vai analisando que realmente é verdade. Eu fiz uma aplicação pré-tribulacionista aqui em Apocalipse 5, né, e constatei que gostei, porque já encontrei o pronome nós, a igreja no trono coroado, que é uma evidência literária para nós muito gratificante, né? Que a igreja foi arrebatada antes da grande tribulação e que Deus deu os galardões prometidos, que João viu isso aí no céu. E assim nós vamos fazer esse trabalho, vamos falar outras vezes sobre esse tema, e ouça de novo, porque é novidade. Isso aí Cristo escolheu esse homem, procure ouvir as palestras dele, Wilbur, o nome dele, Wilbur Norman Pickering, em inglês. Mas ele fala português, as palestras dele, palestra dele que está aí na rede no YouTube é em português. Ele está preparando até um novo site e ele tem um Novo Testamento da família 35, que eu já falei. São 38 famílias, parece, de grupos de manuscrito. Ele pesquisou essa da 35 e achou que dá para chegar ao texto autógrafo, modéstia à parte, como ele cita, e resgatar a autoridade da palavra de Deus. As igrejas chegaram a um ponto hoje lamentável. A gente vai num culto muitas vezes, não vou julgar em geral, porque a gente não vai, não frequenta todas, mas o que a gente vê muitas vezes é um animador de auditório. A palavra não bate na gente, a palavra não vem com autoridade, ela vem numa embalagem comercial, negocial, como se a igreja fosse realmente um balcão em que a gente estivesse negociando coisas do mundo, né? E não é assim. Deus dá verdade, Ele dá prosperidade, dá saúde, e ai de nós se não fossem as suas graças. Mas a igreja tem que ter por missão principal defender a inspiração e a preservação
da autoridade da palavra de Deus. Essa é a primeira missão da igreja. Fazer discípulos. E ela está deixando de lado, no meu ponto de vista. Então, irmãos, abre o olho. Nós estamos nessa série Olho a Olho. Abre o olho, porque não basta mais ser crente, não basta mais. Você sai da católica, vai para a protestante e encontra isso. Uma igreja corrompida, a palavra corrompida, as fontes corrompidas. E Satanás sabia disso e planejou isso, arquitetou isso muito bem, arquitetado, tanto que nós desconfiávamos, mas agora que temos as evidências, as provas, as demonstrações em nossa mão, entre muitos outros, esse autor que é brasileiro, ele nasceu em São Paulo, o Wilbur Pickering. Então, nós vamos gravar mais vídeos sobre esse assunto, sobre esse tema, porque não basta, irmãos, a gente pensar que a gente vai lá na roda gigante do culto e vai ficar animado e o veneno vai entrando na nossa alma, no nosso coração. Quando a palavra não é pura, não é autógrafa, vai se destilando veneno na nossa alma, até um ponto em que a nossa alma cansa, o nosso inconsciente rejeita, né? A gente desanima. E não é só na área literária que está havendo essa corrupção, na área também pentecostal está havendo corrupções. Nós vamos descobrir essas corrupções. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, é poderoso para mostrar as evidências, como ela está mostrando nessas igrejas acadêmicas, dos doutores, dos pastores doutores, dos pastores mestres. Jesus vai mostrar também na igreja pentecostal. Eu não tenho ainda essa revelação de Deus, essa iluminação ainda, para fazer bem feito esse trabalho, mas pelo o que a gente está percebendo, está começando. Jesus vai julgar também isso. Amém? Então foi essa informação que eu queria passar. Um pouco deprimido de saber de todo esse problema que contaminou ao longo dos 2 últimos séculos, né? Com Westcott e Hort, contaminou a formação dos pastores das nossas igrejas, comprometeu tudo, né? Mas assim como Lázaro, né, há 4 dias sepultado, né, a igreja sepultada nesta malícia de Satanás, Cristo está dando a voz para que a igreja se levante. Vamos ter fé, vamos crer que a vitória do leão de Judá está próxima e vai levantar a sua igreja para ela, como diz Paulo, comparecer branca e imaculada como noiva, pura e santa diante do Senhor. Eu não quero prolongar o vídeo, fica essa parte, essa apresentação e essas indicações de Novos Testamentos e de traduções. Nós vamos fazer outras apresentações sobre boas traduções. Se você, como eu sempre faço, não aceitou Jesus como Deus e Salvador único, faça agora. Ele está de braços abertos para nós. Antes que Ele venha como Rei dos Reis. E se você se afastou da igreja, se você se afastou no coração, na sua quarto de Deus, se decepcionou com essas decepções do mundo, da vida que nós temos, reconcilie-se, porque Ele é o que vive para sempre. Ele é o Pai de toda consolação e poder, e Ele é capaz de reviver o nosso coração. Amém? Abençoe Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre. Shalom, Hashem, a paz do Senhor. Mistério da Igreja de Jesus, oferecimento. Esse que vos fala, Alfa.